Romanos 8, versículo 18, nos diz as seguintes palavras: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Só até aí. Porque para mim tenho por certo que as aflições, os sofrimentos deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. Uma versão diferente, né? O mesmo conteúdo, a mesma mensagem com outras palavras. É curioso que esse texto nos fala de sofrimentos do tempo presente. Nós estamos no culto da vitória, mas sabemos, né, apesar de crentes, de sermos alvos da bênção de Deus por vezes, mas que há sofrimento sim no tempo presente. Não estamos ainda no céu é o lugar que não haverá. E aqui ele compara, ele fala que, mas isso não pode ser comparado exatamente com o que eu estava falando, com a glória a ser revelada em nós. Mas eu quero nessa noite falar outros motivos. Preste bem atenção, por favor, irmão, olhe bem para cá. Veja, isso é importante para nós. Outros motivos, além da glória do porvir, além da eternidade, além do céu, pelo qual nós podemos nos alegrar, nos fortalecer, motivos pelos quais são vitória em nós. Além do céu, da eternidade, há outros motivos que podemos tomar como vitória, outras coisas que nos ajudam nessa caminhada, como por exemplo, a oração. Existem centenas delas, eu gostaria de nessa noite citar apenas algumas, que eu acho elas importantes entre muitas outras. A oração. Eu me lembro de em uma célula, há muitos anos atrás, há bem mais de 20 anos, ali antes que nós começássemos a pastorear ali na Cidade Livre, em uma célula, logo antes, quando começou aquele trabalho, onde, em uma palavra rápida de uns 10, 15 minutos, que a célula é assim, é tudo rápido, o culto é 1 hora ali, eu falei sobre a oração, durante aqueles 10, 15 minutos só sobre a oração. A mensagem foi essa, uma palavra explicando a oração. Havia ali uma mulher que não ia à igreja, não era evangélica, e o bom desses trabalhos é exatamente esse, né? Pessoas que às vezes não vão à igreja por motivos diversos, às vezes vai na casa de alguém ali, que é um conhecido, um amigo, um parente vai. E aquela pessoa veio, e na outra semana eu estive ali, e aquela pessoa então me procurou ali e falou: olha, funciona. O que você falou sobre oração, funciona. Som. Funciona. Eu explicava ali, né, na Bíblia, que a oração ela sempre tem um efeito, mesmo quando ela não muda as circunstâncias em nossa volta. Por exemplo, entre muitas coisas que eu falei naqueles 10, 15 minutos, tomando por base a Bíblia, se ela não muda as circunstâncias em nossa volta, ela nos muda, ela nos prepara, ela nos fortalece. Nós não somos mais a mesma pessoa do que antes de orarmos. Amém? Eu não sei se é a circunstância ou se é a pessoa, mas aquela pessoa que não era evangélica, não frequentava uma igreja comumente como nós, na outra semana ela veio, ela experimentou, olhando ali a Bíblia, baseado, oração do Pai Nosso, Jesus entra no quarto, fecha a tua porta, fala com o Pai em secreto, tudo aquilo que está na Bíblia, né, ela pôs em prática, e na outra semana ela voltou e falou: funciona. Amém, irmãos? Então é isso, além do céu, além da eternidade, temos, por exemplo, a oração. Não quer dizer que todas as circunstâncias vão mudar, mas nós com certeza, por exemplo, mudaremos. Então a oração é uma das coisas que nos ajuda a caminhar firmes por este mundo. Eu poderia ali em algum momento, e por vezes nós mesmos evangélicos estamos confusos, não entendemos. Eu creio em pôr as mãos e bênção, e abençoar, e repreender, e ungir, e revelação e tudo mais. Tudo isso é possível. Mas por vezes nós achamos que é só assim. Naquela noite eu não pus as mãos sobre ninguém, não orei, não revelei, não ministrei, mas falei sobre a oração. E até curioso, porque enquanto pastoreava ali naquela igreja, todo aquele tempo, eu sempre dizia, e é algo que eu acredito que toda igreja séria deve ensinar, que melhor do que dar o peixe é ensinar a pescar. Amém, irmãos?
E nós, como igreja, devemos ensinar as pessoas a pescar. Tem igreja até, pessoas que talvez não querem ensinar a pescar, quer dar o peixe, porque aí parece que fica assim uma freguesia, parece que fica uma dependência, e tem gente que parece que gosta disso, né? Eu sou a pessoa, eu sou o homem de Deus, eu tenho o poder, eu tenho a chave, eu tenho não sei o que, depende tudo de mim, né? Tem igrejas que são assim. Uma das coisas que eu gosto da Assembleia de Deus, das igrejas pentecostais, embora nós não pregamos denominação, é que ela tem muito essa característica de ensinar a pescar. Todo mundo põe a mão na massa, todo mundo é obreiro, todo mundo, né? Se tem alguém lá, vai, chama ele, o pastor, o obreiro, não sei o que. Se não tem, você é crente, vai lá, ora, ministra, repreende, põe a mão, expulsa o demônio, ministra a cura, prega. Amém, irmãos? Eu acho isso interessante, eu gosto disso, eu vejo isso na Bíblia, né? Eu acho isso faz parte. Algumas denominações, por exemplo, para pregar assim aqui na frente como eu estou, não, tem que ter um seminário, 4 anos. Aí há uma diferença muito grande, né? Algumas igrejas e algumas denominações mesmo evangélicas, entre aquilo que nós nem mesmo entendemos. Vou falar algo aqui que é assim, que a gente não vive. A diferença entre clero e leigos. Esse termo ele é muito comum em algumas religiões. Clero e leigos. Essa separação ela é bem evidente. Nós na igreja evangélica, em especial as igrejas pentecostais, é muito assim, né? Existe os pastores, existe os ministros, mas precisando todo mundo põe a mão. Amém, irmãos? Só para passar adiante, nós estamos falando aqui sobre essas coisas, mas eu me lembro do pastor José Clarimundo César, testemunhando que ele viu a própria pessoa, um juiz de direito, que dá nome ao fórum lá de Anápolis, já falecido, ele viu ele testemunhar, que ele não era evangélico, e estava com muitos problemas na sua casa, e via muitos problemas, e que um dia a empregada doméstica, aquela que trabalhava ali na sua casa, limpando, cozinhando e tal, vivenciando aquilo, falou para ele, né, aquele juiz de direito lá, falou: olha, ajoelha aí, eu vou orar por você. Ele, homem naquela dificuldade, aquela situação, aquela mulher vivendo ali, ajoelha aí que eu vou orar por você. Autoridade, né? Ele ajoelhou aquela mulher, pôs as mãos sobre ele, orou, abençoou a vida dele. Aquele homem depois veio se converter. O pastor José Clarimundo César disse que viu ele mesmo dando esse testemunho. Tempos depois ele faleceu, né? Diz que o fórum lá, algo lá em Anápolis, recebe o nome dele. Então, aquela mulher que trabalhava na sua casa zelando, né? Vou chamar o pastor, vou chamar o obreiro lá dele. Não, ajoelha aí, eu vou orar por você. Amém? Louvor, irmãos, louvor. Atos capítulo 16, versículo 25. Abra a sua Bíblia. Vamos ver o que mais além da oração. Louvor. Atos 16, 25. Diz assim a Bíblia em Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Veja, diz que oravam. Acabamos de falar sobre orar. E cantavam louvores a Deus. E os demais de prisão escutavam. Meu irmão, nós conhecemos esse texto. É aquele texto onde logo depois as cadeias se quebram, se abrem, e ao mover há uma bênção. Mas como foi que chegou até aqui? Como foi a situação até este momento? O versículo anterior, 24, diz assim: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Meu irmão, Paulo e Silas, homens de Deus, olha, recebendo ordens, o carcereiro os levou para o cárcere interior e os colocou os pés no tronco. Aqui não era uma simples cadeia como nós temos hoje, não, era acorrentado os pés no tronco, como diz o texto. Sabe, a gente assim, nós não vamos entender, porque graças a Deus nunca passamos, eu espero que nunca passemos por essa situação. O que é isso, né? Estar ali numa cadeia assim, e os pés, mas os pés amarrados num tronco, não é como hoje. O que mais? Versículo 23. E depois lhes deram muitos açoites, e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Meus irmãos, eles não apenas foram presos, lhes deram muitos açoites e os lançaram no cárcere. Apanharam e apanharam muito. Meu filho está fazendo o curso da polícia, acho que não vai ficar muito tempo,
Até porque, falava, essa semana alguém falou, olha, cuidado, toma cuidado, subtenente, 25 anos de polícia, fez aquilo a vida inteira, operacional, prende, combate, crime e tal, pegou alguém, aí olhou o celular, não pode, proibido, crime, olhar o celular, não pode, olhou o celular, armas, esconderijo e tal, foi com a pessoa lá, pegou as armas, muitas armas e tal, pegou, levou, resultado, condenado, 8 anos de condenação, mandado embora da polícia, sem pensão, hoje, tortura, não bateu, não deu um tapa, não, tortura mental, tortura emocional, andou com a pessoa 1h30 na viatura, tortura emocional. Mas aqui essas pessoas apanharam, eles não apenas foram presos, eles apanharam. E qual foi o crime que eles cometeram? Se você ler lá um pouco antes, você verá que o crime que eles cometeram foi porque eles expulsaram o demônio de uma adivinhadora. Eles expulsaram o demônio de alguém que estava perturbando, e eles claramente vendo, olha, é demônio, esse espírito de revelação dessa mulher aí, que está nessa adivinhadora, expulsou o demônio dela. Leia lá os versículos anteriores, você vai ver. As pessoas que se beneficiavam daquilo reclamaram, denunciou, apanharam, foram presos e tal. Agora, como eles superaram toda essa situação, né? Imagina, às vezes a gente sofre tanto por, o irmão lá não olhou para mim, não me cumprimentou na igreja, passou por mim, não me cumprimentou. Essas pessoas fazendo a obra de Deus de uma forma maravilhosa, tremenda, apanharam, foram presos, pé preso lá na coisa, mas a Bíblia diz que eles oravam e louvavam a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos no culto da vitória, e é como eu estou falando, na Cidade Livre nós pastoreamos lá por 4 anos e meio, sabe, mas tem gente na igreja que às vezes assim, talvez a calvície tenha uma tendência maior no meio evangélico, né? Porque assim, se você não pôr a mão, tinha pessoas que todo culto, se você não pôsse a mão, se você não pôr a mão na cabeça da pessoa e orar ali, né? Abençoa, recebe, parece que não foi abençoado. Esses homens, eles venceram essa luta tão grande, orando e louvando a Deus. Amém, irmãos? Quero falar agora do louvor, estou falando do louvor. O louvor é uma grande bênção, meu irmão. No céu não haverá pregação, nenhum pregador vai pregar no céu. No céu não haverá muitas coisas que nós temos aqui na terra, mas o louvor, olha, as coisas que eu vou falar aqui agora rapidamente, por causa do tempo, a oração, o louvor, a palavra que eu vou falar já, o culto, muitas dessas coisas eu já preguei, todas elas eu já preguei, um culto inteiro, um domingo inteiro, só falando sobre a oração, só sobre o louvor, só sobre a palavra. Então eu estou falando pouco aqui, resumindo, porque a gente pode falar sobre isso uma pregação de domingo inteira, a gente pode falar sobre isso em um estudo de várias horas, a gente pode estudar isso a vida inteira na Bíblia. Amém, irmãos? Mas, por exemplo, o louvor, então, rapidamente, o louvor ele é antes da terra e ele é posterior à terra, ele é atemporal. Lucifer, antes da queda, enquanto ele era Lucifer, anjo de luz, o que ele era? Estava entre o louvor, entre a adoração. Uma das coisas que se entende era como que entre as seus várias atividades, funções, uma posição que não existe hoje no céu, mas, estava ali em meio, alguns livros da Bíblia falam em meio aos instrumentos de adoração, de louvor. O louvor ele é antes e ele é depois, ele é algo que vai existir no céu. Só para passar adiante, algo curioso que eu vejo é o seguinte: parece que quem se converte mesmo, todo convertido, todo crente, mesmo que não goste de música, ele passa a gostar de música quando se converte. Amém? Já viu? Parece que não tem crente que não gosta de música de louvor, porque se não gostar, como é que faz? Vai sofrer muito, né? Porque na igreja tem louvor, a gente vê louvor em sepultamento. A gente vê pessoas cantando hino evangelho em velório, em sepultamento, né? Então, o louvor ele existe no nosso meio, ele é intrínseco, e ele é uma das chaves de vitória. Só para passar adiante, muitas pessoas veem assim, meu pai teve muitas lutas, meu pai, quando Deus o levou, seu sapato estava furado,
O sapato do pé dele que ele usava, tinha ali 1, 2 pares, acho que talvez só um, estava furado. Minha mãe falou para o Edivaldo, que era na época tinha 18 anos, falou: Edivaldo, trabalhava desde os 14, seu pai está com o sapato furado, é aniversário dele, compra um sapato para ele. O Edivaldo foi comprar, mas correndo, tinha uns 2 empregos e tal, falou: pai, compra lá, eu pago, pode pôr lá meu nome, eu pago. Falou: não, meu filho, não quero deixar dívida aqui nessa terra, né? Não vou comprar, não vou. Eu acho que Deus já estava, eu tenho certeza, eu tenho certeza que Deus estava preparando, que ele sabia, mas assim ele foi, né, com o sapato ali furado. Ele passou muitas lutas, de várias maneiras, em muitos anos, em muitas épocas. Ia para Anápolis, ficava lá 2, 3 dias, como os pastores ficam, e às vezes eu até falava para minha mãe, verbalizava, né, não murmurando para Deus, né, mas verbalizava. Ela dizia: pois é, eu não tenho vício nenhum, né, a gente não tem vício nenhum. Já teve muitos vícios, cigarro, bebida, não tem vício nenhum, mas eu gostaria de, estando lá, às vezes eu vejo os outros pastores lá tomando um refrigerante, né? Gostaria de tomar um refrigerante, às vezes vendia um refrigerante lá, não tinha, só tinha o dinheiro da passagem, para ir e para voltar, e lá dava a comida, então tinha a comida lá para ficar 2 dias e tal, mas não tinha dinheiro às vezes para tomar um refrigerante. Só que ele venceu este mundo, ele vencia sempre a vitória como? Entre muitas coisas além da oração, porque era muito comum eu levantar à noite e ver ele lá orando na sala. Era mais comum eu levantar à noite para ir no banheiro, algo assim, de madrugada, e encontrá-lo do que não encontrá-lo, orando. Outra coisa era cantando louvores. Ele saía e entrava cantando louvores. Ele chegava em casa cantando, ele saía cantando. Às vezes ele não sabia a letra, ele ficava assoviando a letra. Ele ia cantando, aí tinha uma parte lá, não sei porquê, estava andando de alguma coisa, aí ele assoviava, ia assoviando aquela canção, que a gente conhecia a canção pelo assovio, mas cantando. Ele cantava o tempo inteiro. Amém, irmãos? Cantando. E quantos crentes nós conhecemos assim? Às vezes alguém vê, está lá trabalhando numa casa, está trabalhando num serviço braçal, às vezes numa construção, ou num emprego chique, num escritório chique, sei lá, mas às vezes uma coisa até simples, braçal, cantando. Alguém fala assim: esse aí parece que não tem problema nenhum, né? Esse daí parece que está tudo resolvido. Não, ele está louvando, adorando, até o contrário, é porque é louvando e adorando que ele vence a vitória, que ele vence a batalha. Amém, irmãos? É louvando e adorando que ele vai caminhando. Então o louvor é outra coisa. Poderia falar aqui, como eu falei sobre isso, horas, mas vamos lá, a palavra. Aqui eu quero falar de tanto da palavra escrita da Bíblia, quanto a palavra pregada, que é uma forma de profecia, como eu já falei aqui, né? Deus fala não somente daquela forma direta, na forma, né, do discurso direto: eis que eu falo contigo, amém. Deus fala assim também, mas Deus fala através de uma pregação. Quantas pessoas que pregam já não ouviram pessoas depois chegar nele e falar: olha, essa palavra hoje era para mim, eu precisava ouvir essa palavra. Amém, irmãos? E era mesmo, era Deus falando. Ou não apenas no microfone, pregação, palavra, não é somente assim. Quantas pessoas ali falando com alguém, sabe, ali tete a tete, cara a cara, rosto a rosto, individualmente, alguém falava assim: olha, quando você fala comigo, é como se Deus estivesse falando comigo. Amém? Eu sinto algo assim quando você fala comigo, como se Deus estivesse falando comigo. Sabe por quê, irmãos? É porque é Deus mesmo falando com aquela pessoa. Amém? Aquela pessoa fala assim, mas de fato é isso. E eu e você, nós que aqui estamos, olhem bem para cá, por favor. Como eu falava, não é pastor, obreiro, não é? Não, todos nós, todo crente, todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, Deus pode usar assim: olha, quando você falava comigo era como se o Espírito, é como se Deus estivesse falando comigo, porque era. Salmo 119, versículo 16, abra lá, Salmo 119, versículo 16. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, e não me esquecerei da tua palavra. O Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, ele fala sobre a palavra, só sobre a palavra. Ele tem uma composição poética, onde cada trecho dele inicia-se com uma letra do alfabeto hebraico. E tudo falando sobre a palavra. Então ele tem muitos versículos assim, eu escolhi esse aqui,
onde fala alegrar-me-ei, ou seja, está vendo? Vitória, estamos no culto da vitória. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, na tua palavra, eu me alegrarei. A minha avó, ela era semi-analfabeta, ela aprendeu a ler poucos anos antes de falecer, e ela só lia a Bíblia, ela aprendeu a ler para ler a Bíblia, mas ela lia a Bíblia. Como ela lia a Bíblia? Ela ficava horas ali, sabe, lendo ali os trechos da Bíblia. Amém? Ela não sabia muito algumas palavras que são complexas, por isso que tem, né, algumas versões hoje que vai tentando colocar palavras mais comuns, mais assim, o mesmo conteúdo, mas aí ela perguntava para a gente via que ela ficava ali patinando em uma palavra, soletrando, indo e voltando naquela palavra, tentando pronunciar ela, e ela, como é que é essa palavra aqui? Aí a gente era novo, adolescente, jovem, criança, falava, explicava para ela, e ela continuava lendo. Então, alegrar-me-ei nos teus estatutos, e não me esquecerei da tua palavra. Amém, irmãos? Quantas pessoas são abençoadas assim, quantas pessoas às vezes em muita crise, em muita luta, mas ali na palavra de Deus lendo, e também na palavra pregada, que ela também edifica, conforta, como eu já falei, a palavra pregada também Deus usa, é uma forma de profecia. Aleluia, glória a Deus. O pastor Ailton tem colocado, né, lançado, hoje em dia tem muitas formas assim, está muito acessível para nós hoje. O pastor Ailton tem, né, a sua palavra, né, despertar com a palavra de Deus, né, como é que é mesmo? Despertar com a palavra, despertar com a palavra. Eu sempre vejo, todos os dias eu vejo, e graças a Deus hoje há muito, sabe, nós questionamos, e realmente como tem coisa ruim na internet, mas como tem coisa boa também, assim como no rádio, assim como na televisão, a gente tem que aprender a pegar as coisas boas, e deixar as coisas ruins de lado. Pastor o Zimael, lá da igreja onde o pastor Edivaldo pastoreia hoje, foi pastor da minha esposa de muitos anos, ele disse que na Assembleia de Deus, há 40, 50 anos atrás, mais do que isso, ele participou de reunião de obreiro, pondo irmão de prova, porque tinha um rádio em casa. Aí o rádio tinha um nome, né? Ele chamava lá na igreja o não sei o que lá do capeta, o não sei o que lá do diabo. Aí o irmão tinha um rádio, descobriram que o irmão tinha um rádio em casa, põe de prova, né? Tá rádio de prova, ó, vai tomar ceia não, algumas semanas aí mesmo, você tem um rádio em casa. Ele falou que pouco tempo depois ele estava numa emissora de rádio fazendo o programa A Voz das Assembleias de Deus. Então, ou seja, melhor do que, né? É aquilo que eu falei, que se a gente entrega para o diabo, ele fala, legal, gostei, muito obrigado, o que mais você vai me dar? Me dá o rádio, me dá a televisão, me dá a internet, vai me dando. Então hoje tem muitos acessos. Antigamente, a Rosângela falava, né, quando era criança, lá em Buriti Alegre, lá no interior, eu também fazia muito uso disso, da rádio Transmundial. Ela fazia no interior porque era ondas curtas, aí ela alcança a África, e alcança as ondas curtas, elas vão mais longe, a qualidade é menor, mas ela vai mais longe. Por isso que a Rádio Transmundial Missionária usava a AM, as ondas curtas, e eu gostava da Rádio Transmundial. Eu dormia, durante os 4 anos de faculdade, uma das épocas dificílimas da minha vida, já testemunhei isso aqui, sempre ouvindo a Rádio Aliança, que era o nome da época. Acho que era a única rádio evangélica que tinha, totalmente evangélica, era a única. Mas aí eu programava lá o rádio, ele desligava sozinho, um rádio antigo, mas tinha esse recurso, e tinha lá uns programas, Davi Nunes, estudo panorâmico da Bíblia, versículo por versículo, de Gênesis ao Apocalipse, durava meses, anos, aí ele ia falando, e eu dormia ouvindo aqui dali, o rádio desligava sozinho. Ali tinha louvor, tinha palavra, né? Então só coisa boa que nós estamos citando aqui hoje, e eu venci, né? Me fortalecia assim a cada dia. Vamos então falar do culto. Já falei da oração, do louvor, da palavra. Deixa eu falar do culto, porque preste atenção, olhe para cá, por favor. Olha que interessante. O culto tem tudo isso. O culto tem oração, tem louvor, tem palavra e ainda tem mais. Tem comunhão. A gente vê os irmãos, encontra os irmãos, cumprimenta, abraça, fala, ajuda um ao outro, é ajudado, ajuda. Tem comunhão, tem outras bênçãos, tem outras coisas. A gente testifica, a gente sai na rua, está testificando com a Bíblia na mão. Tem gente que defende hoje a ideia de andar com o celular, né? Bonitinho, tranquilo, nem tem o incômodo de andar com a Bíblia na mão, né? Vai que alguém percebe que ele é crente, né? Leva logo no celular, fica ali, né? Olha outras coisas durante o culto ali também, tranquilo. Mas o culto ele tem tudo isso, né? A gente testemunha, a gente faz uma série de coisas.
Inclusive essa oração, louvor, palavra, só uma coisa importante. Amém, irmãos? Vitória, nós estamos falando de vitória. Eu vou passar adiante, mas olha que curioso. Nós estamos no culto no meio da semana, o culto da vitória. Isso é bom, porque é mais uma oportunidade de culto. Sabe algo que eu sempre penso? Como é importante, por exemplo, o culto de domingo. Não é porque ele é mais importante do que os outros, mas é porque ele, para muitos, ele é o único culto em que alguém vai participar durante uma semana. Ele é o único, para muitas pessoas ele é o único. E não somente o único culto, porque se em outros momentos talvez tivesse oração, tivesse louvor, tivesse palavra, poderia ajudar um pouco, embora eu não acredite em substituir, porque mesmo, por exemplo, com a pandemia, ou tem um culto online, alguém participa, é bom, ajuda, é uma opção a mais. Irmãos, tudo que é a mais é uma bênção. A Bíblia no celular é uma bênção, a Bíblia na internet é uma bênção. Mas sabe, pessoas morreram para que nós tivéssemos ela impressa, e ela é uma bênção impressa também. Por que abrir mão dela impressa? Amém? Porque, sabe, a gente fica feliz com algo a mais. O culto online, joia, uma coisa a mais, para somar, não para substituir. Amém, irmãos? E como eu estava falando, citando ali o culto de domingo, por exemplo, sempre que eu vou pregar no domingo, ou no culto do domingo, eu fico pensando, gente, que responsabilidade do pastor, daquelas pessoas que vão ministrar, que vão dirigir o culto, que vai orar, de todo, pensando o seguinte, para muitas pessoas, infelizmente, esse será o único alimento espiritual de muitos, por um intervalo de 7 dias, e quando então alguns ainda não vêm no domingo, aí ele vai passar 14 dias, a metade de um mês, sem uma, vamos dizer assim, uma refeição espiritual, sem um momento separado, santificado. A palavra santificar é separar, para falar, olha, agora é culto, né? Então eu vou orar, vou ler, vou adorar, né? Ainda nem, às vezes vai ter lá fora, e é por isso que nesse momento é bom a gente separar mesmo, isolar, né? A questão do celular é bom, deixa de lado, ele já nos incomoda tanto, né? Deixa ele de lado, vamos aqui no culto. Mas aí alguém querendo, sei lá o que, ser moderno, não sei o que, tal, e não sei o que lá mais, olha só, não, vamos abrir aqui o celular, abre aí, e aí está apertando, alertando mensagens lá, né, no meio da hora lá, ainda está alertando mensagens. Mas olha só, o culto tem essa importância. Irmãos, eu poderia falar aqui, nós estamos falando do culto, do louvor, da palavra, poderíamos falar da igreja local. Estou quase encerrando as minhas palavras, o tempo vai vencendo, mas preste minha atenção, olhe para cá. A congregação, a igreja local, que muitos também abrem mão. Não precisa, eu vou para o céu sem ela, não sei o que, não é ela que salva. Meu irmão, é algo bom. Não é perfeita, é falha, tem as suas limitações, tem os seus problemas, mas é bom. Aleluia, glória a Deus, mas é bom. Mas é bom. Jesus não abriu mão da sua, que talvez nós poderíamos dizer não era nem melhor do que muitas de nós. Olha, discutindo entre eles qual era o melhor, e Jesus fala, você está discutindo qual era o melhor. Um dentre eles, da sua congregação, o traiu por 30 moedas de prata. O outro disse, eu não te nego, vou até a morte. Jesus profetizou, não é que ele queria, não, ele falou, olha, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante, hoje. Sabe o que é um amigo dizer assim, eu não conheço, grande amigo seu dizer, eu não conheço fulano, aí o outro chega, não conheço, o outro, não sou, não ando com ele, não, você está enganado, 3 vezes, Jesus diz, hoje você me negará 3 vezes, então Jesus estava lá na sua igreja. Então agora a igreja local é uma bênção, meu irmão, olha só, nós somos abençoados na igreja local, amém, irmãos? Apesar de todos eles, as falhas, as limitações, somos abençoados de todas as formas. Mas querem ver um exemplo? Pessoas que vão para outros países, estrangeiros, pessoas que migram, não somente de país, mas também dentro do país. Uma das grandes bênçãos que tem a igreja local, amém? Vai lá na igreja, procura a igreja local, porque os crentes assim, sabe como é que é os crentes? Olha para cá, presta atenção. Os crentes é o seguinte, fica sabendo que alguém ali está com um problema, ele vai lá.
Ó, aquela casa, aquele já está com problema. Aí eles querem ir na casa onde o povo está se separando, querem ir na casa onde o povo está doente, querem ir na casa onde o povo está com necessidade, né? Quando o povo está correndo desses lugares, os crentes querem ir para lá. Ele não nega ir na casa onde está tudo bem não, é claro, mas quando ele fica sabendo, a igreja fica sabendo que o lugar está com problema, aí, vamos lá, aquele pessoal lá está com problema. Amém, irmãos? Então, assim, aqueles que emigram, chegam em outros lugares, estão ali. Tinha uma irmã, eu participei, tive o privilégio de participar de um aniversário de 60 anos essa semana, que bênção. Aquela senhora perdeu o marido, os filhos falando ali, 3 filhos, chorando, de forma trágica. Eu não sei exatamente como foi essa forma trágica, eu sei que eram novos, o mais velho tinha 12, 13 anos, tinha mais uns 3 ou 4 ali para trás, e eles estavam mudando do Nordeste, de Recife, Fortaleza, para o outro lado do país, para o Acre. Eu sei que numa situação dessa aí, o homem morreu de uma forma trágica. Aquela mulher criou os filhos todos sozinhos. Ela criou aqueles filhos sozinhos. Ela era sacoleira, ela ia para a capital, ela ia para a cidade maior, comprava roupa, ficava mais de um dia entre ir e voltar, os filhos ficavam sozinhos. O mais velho com 12, 13 anos, cuidando dos mais novos, fosse hoje é crime, é preso, abandono de menor. Mas, meu irmão, muitos pobres fazem as coisas não é porque quer não, não é porque gosta não, é porque não tem jeito, é verdade? Então não tinha jeito, aquela mulher ia lá, comprava roupa, vinha, né, punha aquele negócio assim, um trem aqui, aquela sacolona, vinha, aí depois todo dia saía no pau de arara, saía não sei o que, nas vilinhas, não sei aonde, para vender roupa para os outros de porta em porta, para criar aqueles filhos. E ela criou aqueles filhos dessa forma. Até hoje ela não é casada, não se casou, criou aqueles filhos daquela forma. Só que aqueles filhos, chegou um momento, todos crentes, todos na igreja, e eles falaram: a igreja nos ajudou muito. A igreja lá no Nordeste nos ajudou muito. De tal maneira que chegou um momento que alguém que veio lá do Nordeste aqui para Goiânia, para Aparecida de Goiânia, falou: olha, vem para cá. Muda para cá, vocês não sabem como aqui é bom. Foi ali para o Pontal Sul, do lado ali da Cidade Livre, exatamente na época em que nós estávamos lá, aquela família começou a emigrar do Nordeste para cá, através do primeiro filho que veio, né? Porque uma pessoa da igreja ajudou, abriu a porta, falou vem, orientou, ele veio para casa, aí a outra veio, aí foi, sabe, foi costurando uma forma, foi estudando, até que aquela família veio toda. Mas como, de que maneira que ajudou, e que aqueles filhos cresceram tudo direitinho, tudo bem, sem nenhum crime, sem ninguém ser preso, sem ninguém ser perdido, no meio da igreja. Amém, irmãos? A igreja já ajudou muitas pessoas assim, eu já vi muitas pessoas assim, crescendo dentro da igreja, famílias que eram para ser desestruturadas, crescendo de forma estruturada. Amém? Uns ajudando os outros. Então, olha só, vitória, né? Louvor, palavra, culto, a congregação, por fim, o Espírito Santo, que é Deus, é simplesmente Deus, simplesmente Deus. Eu deixei o melhor para o final. Nós estávamos falando aqui de coisas boas, e eu deixei o melhor aqui para o final, vou encerrar minhas palavras, mas o Espírito Santo, que é Deus, que vive em nós, que é Consolador. Amém, irmãos? Consolador. Pastor é bom, está aí para ajudar, mas a gente tem o Espírito Santo. Amém? Não dorme, é 24/7, é perfeito, sabe o nosso pensamento. A Bíblia diz, e ele é chamado de Paráclito, do grego, Consolador, advogado. Por fim, Jesus diz em João 16:33: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. A Bíblia não nos promete que não teremos aflições, mas no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Tudo isso daí ajuda, a promessa do céu, a certeza do céu ajuda. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, irmãos, eu vou devolver a palavra. Mas nós queremos agradecer, adorar a Deus por todas essas bênçãos, amém? Aleluia! Todas essas bênçãos que Deus nos deu, que Deus nos dá, todas essas bênçãos, sabe, eu acredito que é com bênçãos assim, que por exemplo, eu ouvi certa vez, rápido assim, eu percebi a situação, 2 jovens, novas, lá em Nova Veneza, morando lá do lado de onde a gente morava, 9 quilômetros da cidade de Nova Veneza, na roça.
as únicas crentes naquela região. Crente lá é muito perseguido. Meu primo, que é daqueles carola assim, ele construiu uma igreja na terra deles lá e tal, e é novena, não sei o que, e é festa, e é bebida, e é pagode, e vai de tudo ali, sexo e tudo na festa, né, que tem a coisa espiritual, religiosa, né, e tem ali as festas, os bailes, e tudo acontece ali. Mas aquelas duas jovens sozinhas, crente lá longe, e eu pensava, gente, que dificuldade, sem nenhum crente em volta, num raio de 8 quilômetros, talvez elas eram as únicas crentes. E aí a minha tia dizia, olha, no final de semana, no sábado, elas vão na igreja, que era para ser o culto dos jovens, né? Nem no domingo, né? Era no sábado, elas vão a pé, elas vão cortando caminho aí por lugares e tal, vão para a igreja. Você já pensando, gente, duas jovens sozinhas, não tem ali, né? Mas talvez elas estavam vencendo, prevalecendo, permanecendo com tudo isso aqui, com a oração, com o louvor, com a palavra, amém, irmãos? Com o Espírito Santo, com a Bíblia. Elas não tinham coisas maravilhosas que nós temos aí, assim, acessíveis e às vezes desprezamos, mas ainda assim elas estavam vencendo com essas coisas. Senhor, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, porque tu és maravilhoso, porque as suas coisas são boas, aleluia, glória a Deus, porque tudo que o Senhor tem colocado perante nós, esse banquete, oh glória a Deus, aleluia, a tua palavra, o louvor, o Espírito Santo, os anjos, os irmãos, todas essas bênçãos, oh meu Deus, são maravilhosas. Temos condições de caminhar, de vencermos, de prevalecer, oh glória a Deus, graças a Deus. Sabemos, Senhor, que nenhum de nós será tomado por desculpável em tua presença, dizendo que a luta foi muito grande. A tua palavra nos esclarece, nos orienta, que não há provação maior que não possamos suportar. Se a provação existe é porque podemos suportar. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Viemos essa noite louvar e adorar ao Senhor, entregar ao Senhor, receber sim, mas não sem dar, não antes de dar. Temos algo para dar ao Senhor, que sempre tenhamos algo para oferecer ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, glória a Jesus, aleluia.